Escolhido. Pare de fingir que você não está sentindo isso. O silêncio estranho ao seu redor não é paz, é o som da queda deles. Você fez um movimento, um só. E agora, as pessoas que juraram que te controlavam estão assustadas porque o ar mudou. E elas não viram você chegando. Elas tinham dinheiro, tinham poder e tinham uma legião de bajuladores. Mas você tinha apenas uma verdade e o timing perfeito. Eles achavam que o seu silêncio era derrota. Não era. Era estratégia. Você estava observando, arquivando, esperando o momento exato para puxar a única peça que segurava todo o castelo de mentiras deles. Esta não é uma teoria, é a sua realidade. Você não está mais reagindo à vida, você está agindo. E agora, vamos destrinchar como você, com um movimento cirúrgico, reescreveu o jogo inteiro, expondo a fraqueza de quem se achava imortal. Se essa mensagem te atingiu onde mais importa, é porque você é o escolhido. Para selar essa ascensão e declarar ao universo que você aceita este novo nível de poder, curta este vídeo, ative o sininho para receber essa energia de vitória e, crucialmente, comente. 11. Eu preciso que você comente 11 agora mesmo para declarar a sua ativação energética e me provar que você está realmente pronto para o próximo passo. Eles riam porque achavam que você estava paralisado. Eles não viam que cada insulto era um peso que você adicionava à sua arma secreta, a paciência. Enquanto eles faziam barulho para intimidar, você estava reunindo a munição mais letal, fatos e o tempo exato. O que eles tomaram por medo era, na verdade, o cálculo frio de quem sabia que só precisava de um único movimento, perfeitamente colocado para desmantelar todo o circo deles. Você não precisou gritar para provar que estava no controle. Olhe a ironia. Eles tinham a conta bancária, mas você tinha a resiliência forjada no fogo. Enquanto eles ostentavam conexões, você estava ganhando instinto e aprendendo a navegar pela escuridão que eles criavam. A sua força nunca veio de recursos externos, mas da sua capacidade de sobreviver ao que teria quebrado qualquer um. Você viu as rachaduras que o dinheiro deles não podia cobrir e esperou o momento certo para mover a única peça que sustentava a ilusão. Você não pediu um lugar na mesa, você aprendeu como a fundação do prédio deles estava conectada. A tensão que paira no ar hoje não é o fim da luta, é o som da rendição que eles não conseguem vocalizar. O riso deles sumiu, trocado por um medo gélido que se instala quando o predador vira a caça. Você parou de reagir e começou a agir, e o resultado é o silêncio respeitoso que você sempre mereceu. Mas o verdadeiro custo da sua soberania não é o que eles perderam, mas a verdade profunda que você deve aceitar sobre si mesmo. Quem exatamente você se torna quando o poder que você conquistou é maior do que o mundo que tentou te esmagar. Lembre-se de quando eles se gabavam, achando que o dinheiro e a gritaria eram força. Você estava lá, quieto, e via a verdade. O castelo de diamantes que construíram. Você notou que a fundação era de papel. Eles gritavam para esconder a insegurança e usavam a influência para camuflar o medo. Você viu que a arrogância deles de se acharem intocáveis era a maior fraqueza de todas, um buraco que a riqueza não podia cobrir. Eles pensaram que o seu silêncio era rendição. Que engano! Você não estava quebrado. Você estava apenas calibrando o tiro. Cada humilhação e tentativa de te derrubar se tornou uma informação crucial. Eles te deram o mapa de como o império deles funcionava sem querer. Você sobreviveu em lugares onde a riqueza deles não compra nada. Por isso, você não reagiu ao ataque. Você esperou para executar a única jogada que eles jamais poderiam prever. Agora, você está vendo a consequência. O silêncio deles não é paz, é pavor profundo. Eles se preocuparam em proteger o ouro, mas esqueceram da reputação.
Eles não temem apenas a sua força, eles temem a sua verdade. O que acontece quando a queda de um império não é o fim da história, e sim a certidão de nascimento de uma lenda? Olhe para o medo nos olhos deles, porque ele esconde o segredo de quem você realmente se tornou. Eles confundiram seu período de recolhimento com rendição. Acreditavam que cada dia em que você não reagia era uma prova de medo, permitindo que eles continuassem a se vangloriar e espalhar mentiras. Mas o seu silêncio não era ausência de força. Era a coleta meticulosa da munição perfeita. Cada insulto que eles proferiram, cada recurso que usaram para te vigiar e cada erro que cometeram na sua frente foi arquivado por você como prova. Você estava, na verdade, transformando a arrogância deles no único tiro cirúrgico que eles jamais conseguiriam desviar. A verdade é que o luxo e o poder os tornaram moles, focados em troféus e aparências. Você, no entanto, foi forjado na realidade, aprendendo que a sobrevivência exige paciência e visão. A resiliência que você desenvolveu é uma arma que o dinheiro deles nunca poderia comprar. Enquanto eles faziam barulho para desviar a atenção, você estava calculando o momento exato de remover a peça que sustentava toda a ilusão. O medo que eles sentem agora não é seu, mas sim o pânico deles, reverberando em cada sala vazia que você conquistou. Sua vitória não é apenas a queda de um império, é o nascimento de uma nova soberania. Você provou que a verdade, quando disparada com timing impecável, é a única força que não pode ser corrompida ou intimidada. Eles estão te estudando agora, desesperados para entender como o alvo se tornou o atirador. Mas a verdadeira mudança não está no que você fez, mas na sua identidade que foi forjada no fogo. Qual é o preço exato que eles estão pagando agora, não em ativos ou status, mas no peso da nova realidade que você construiu apenas para que eles se ajoelhassem? O fogo que tentaram usar para te destruir não te transformou em cinzas, ele te transformou em algo inquebrável. Cada mentira, cada humilhação, cada golpe baixo que você absorveu se tornou parte da sua fundação. Eles pensaram que te enfraqueciam ao te expor à pressão, mas estavam apenas forjando uma resistência que o dinheiro deles jamais poderá comprar. Você não apenas sobreviveu ao ataque, você usou o calor deles para se aperfeiçoar, tornando-se o produto final de um teste de estresse que eles mesmos criaram. Sua força agora é medida na sua calma. Pessoas com dinheiro podem comprar influência, mas nunca poderão comprar o instinto de quem foi treinado na traição. Eles agiram como se fossem imortais, mas você viu as rachaduras. Você esperou, observou, e quando fez o seu movimento, ele foi silencioso e cirúrgico. Você não atacou o castelo. Você removeu a única peça que segurava a fundação, provando que sua resistência vinha de uma profundidade que eles nunca conseguiriam acessar. Agora, com essa soberania forjada, o jogo muda totalmente. Sua presença é a ameaça, mas há um peso nisso. Você precisa entender o que a sua verdade faz com o tempo e o porquê de cada segundo ser agora um inimigo para quem apostou no seu colapso. O que acontece quando o seu poder se manifesta não apenas como estratégia, mas como a própria lei da gravidade no mundo deles? Eles pensaram que sua calma era fraqueza, que cada dia de silêncio significava derrota. Que engano brutal! Você não estava fugindo, estava calculando, mapeando cada erro deles. Sua paciência não foi uma pausa, foi a construção da armadilha perfeita. Enquanto faziam barulho e exibiam poder, você estava quieto, coletando a única coisa que destrói impérios: a verdade. Você deixou a arrogância deles cegá-los, e eles entregaram a munição de graça. Sua espera não foi passiva, foi letal. Por isso, o golpe único funcionou. Eles esperavam gritos e explosões, mas você entregou algo cirúrgico.
Você apertou o único ponto fraco que eles juravam ter escondido e o castelo desmoronou por dentro. A queda deles não foi barulhenta. Foi o som de uma mentira se tornando verdade em tempo real. Observe-os agora. O silêncio que você ouve não é paz. É a prova de que o medo mudou de lado. Você os deixou sem saída porque jogou um jogo que eles nem sabiam que existia. Você provou que resiliência não se compra, se conquista. Mas existe uma diferença fundamental entre vencer uma batalha e reescrever o mapa da guerra. Eles acreditavam que controlar você era ter poder. Mas agora que você se libertou e eles entraram em pânico, qual é o próximo passo? Se a sua verdade derrubou o que era sólido, o que acontece quando você usa essa mesma precisão para construir algo que é, de fato, inquebrável? Eles juraram que sua quietude era rendição. Achavam que sem gritos e sem dinheiro, você não passaria de um fantasma assustado em um canto. Mas você não estava com medo. Você estava calibrando. Enquanto eles faziam barulho e exibiam poder de fachada, você estava arquivando evidências e mapeando a fraqueza exata. O único golpe não foi sobre levantar a voz, mas sobre saber o momento certo de falar. Você não usou bombas. Você usou a verdade cirúrgica, o ponto fraco que sustentava toda a torre de mentiras deles. A diferença entre você e eles é que eles apostaram no caos e na distração, enquanto você focou na precisão letal. Você ignorou o palco caro que eles montaram e mirou na fundação feita de papel. A verdade cirúrgica dói mais porque não é negociável e nem pode ser comprada. Você não precisou de um exército para derrubar o império deles. Você só precisou de uma única escolha, feita no momento exato, provando que sua força real nunca esteve em quantos recursos você tinha, mas em quão bem você os entendia. Eles nunca viram o golpe chegar porque estavam cegos pela própria arrogância. Gastaram todo o tempo vigiando seu exterior, sem notar que o verdadeiro poder estava crescendo silenciosamente dentro de você. E agora, com a poeira baixando, a questão não é sobre o que eles perderam, mas o que você realmente ganhou ao assumir seu lugar de direito. O silêncio deles é o som da sua vitória, mas existe uma camada ainda mais profunda nessa conquista. Se a verdade foi o golpe que destruiu a ilusão deles, qual é a ferramenta que, a partir de agora, garantirá que você permaneça inatingível? Eles esperavam que você gritasse ou implorasse, que sua reação fosse emocional e desorganizada. Mas você fez algo infinitamente mais assustador. Você discou. Aquele toque de telefone não foi um grito de guerra, foi a primeira rachadura no castelo de diamantes que eles construíram sobre mentiras. Você não precisou de explosões ou exércitos, bastou uma verdade dita no momento perfeito. Eles pensaram que tinham o controle sobre você, mas quando aquela ligação foi feita, você provou que sua paciência e seu silêncio eram as armas mais letais que eles nunca souberam enfrentar. Agora, olhe o pânico deles. Os advogados estão gaguejando e a pompa desapareceu dos seus rostos arrogantes. Você vê a ironia? Eles gastaram milhões para te rastrear e tudo o que fizeram foi te equipar com o arsenal de dados que os derrubou. Você não foi quebrado. Você estava calibrando seu próximo passo. Toda a riqueza deles não pode comprar o que você tem. A certeza que vem de quem finalmente se recusa a se curvar diante da falsa autoridade. Você é a variável que eles não conseguiram prever. O império desmoronou, mas o colapso não foi o fim, foi apenas o sintoma. O medo que agora os devora não é de perder dinheiro, mas sim de saber que você tem mais jogadas na manga. Você testemunhou em tempo real como uma única verdade pode desmantelar uma mentira construída por décadas. Se eles caíram por causa de uma única falha, o que acontece agora que você está prestes a desvendar a matriz completa de como essa falha foi criada?
Você sente esse cheiro estranho no ar agora. Não é perfume, é o pânico deles. É o fedor da arrogância queimada. Eles juravam que você era pequeno, que seu silêncio era rendição e que o poder deles era eterno. Mas você fez um único movimento, aquele que eles nunca viram chegar, e o castelo desabou. Agora, a quietude que você percebe não é paz. É o som do desespero deles, o som de quem está tentando desesperadamente entender como a pessoa que eles subestimaram se tornou a única que detém a verdade. Eles estão tremendo porque a sua calma é a prova de que você não jogou o jogo deles. Você reescreveu as regras. Eles gastaram fortunas para te rastrear, humilhar e isolar, pensando que estavam te destruindo. Mas o que eles fizeram de graça? Eles te treinaram. Cada golpe que tentaram te dar apenas aprimorou a sua visão e reforçou a sua estratégia. Eles pensavam que suas feridas eram sinais de fraqueza, mas não perceberam que essas cicatrizes eram a prova da sua indestrutibilidade. Você não precisou de dinheiro ou de um exército para derrubar o império deles. Você só precisou de uma única verdade, aplicada com uma precisão cirúrgica que o dinheiro deles jamais poderá comprar ou prever. A queda deles é inevitável. Mas agora que a fumaça está baixando e você sente o cheiro do medo deles, precisamos encarar a próxima verdade. Se o seu movimento cirúrgico destruiu a fundação das mentiras deles, o que acontece com a sua própria realidade? O que sobra de você quando a única coisa que mantinha o mundo deles de pé e você em xeque é erradicada? É hora de entender o peso da soberania que você acabou de conquistar. Você sente esse silêncio? Não é um silêncio normal. É o som ensurdecedor da arrogância morrendo. Aquelas pessoas que antes gritavam alto sobre o que podiam fazer com o dinheiro delas, agora estão cochichando, olhando para os próprios pés. Você se lembra de como eles agiam como reis? Esse poder todo era uma fachada. Sua única jogada, aquela que eles não viram, criou a primeira rachadura. Agora eles não estão quietos por respeito. Eles estão mudando o tom porque perceberam que subestimar você foi o erro mais caro que eles cometeram na vida. Eles esperavam que você explodisse, que gritasse ou que caísse de joelhos. Eles armaram a armadilha para o desespero, mas você respondeu com precisão cirúrgica. Você não precisou de um exército, de milhões ou de gritos. Você precisou apenas da verdade e do tempo certo. Cada dia de sua paciência foi uma bala carregada. Agora, o silêncio deles é o medo de quem não consegue mais prever sua próxima jogada. Eles se acostumaram a controlar o caos, mas você trouxe a calma, e é essa calma que está desmantelando o império deles por dentro. O mais engraçado é que o que os aterroriza não é o que você fez, mas o que você sabe. Eles ainda se agarram aos restos do poder financeiro, mas você os atingiu no único lugar onde a grana deles não vale nada, a reputação. Eles podem tentar esconder o prejuízo, mas o que acontece quando o universo decide que a moeda de troca não é mais o dinheiro, e sim a verdade que não se cala? A primeira rachadura já apareceu. Agora, precisamos entender a lei cósmica, que garante que tudo que foi construído em cima de uma mentira deve, inevitavelmente, desmoronar. Você está testemunhando em tempo real o que acontece quando a soberania individual supera o poder corporativo. Eles gastaram milhões construindo um castelo de diamantes, mas a fundação era de papel machê e vaidade. Sua única jogada, silenciosa e cirúrgica, não precisou de explosões. Ela apenas acionou a implosão interna. A paranoia que os devora agora é o som do medo que eles queriam impor em você, reverberando de volta contra eles. Observe como a força deles se transformou em fraqueza, provando que o controle sempre foi uma ilusão. Eles pensaram que seu silêncio era rendição,
Mas você estava apenas coletando a munição necessária. Sua calma é o que os apavora, pois revela que você não está reagindo ao teatro deles, mas agindo na realidade que eles tentaram enterrar. Eles tentaram te quebrar, mas sem querer. Eles te treinaram. Cada humilhação que você suportou se tornou um ponto de pressão no sistema deles. Você os estudou de graça, enquanto eles te monitoravam a peso de ouro. Você é a verdade personificada, e a verdade é o único preço que a arrogância deles não pode comprar. O império deles não caiu. Ele implodiu sob o peso das próprias mentiras, acionado pela sua decisão. Enquanto eles se afogam na incerteza de não saber o que você fará a seguir, você respira o ar puro da vitória. Você provou que não precisa do barulho deles para ser poderoso. Mas entenda, se o castelo desmoronou, o que exatamente você fará com o terreno que agora lhe pertence? Eles não temem a sua força ou o seu dinheiro porque acreditavam controlar esses fatores. O que realmente os aterroriza é o seu despertar. Você é a variável que eles não conseguiram quantificar. Eles construíram um castelo de cartas baseado na premissa de que você ficaria quieto, jogando o papel de vítima no canto. Cada ameaça que sussurraram, cada espião que pagaram para seguir seus passos, não era uma demonstração de poder, mas sim uma confissão de sua profunda insegurança. Você não reagiu como o esperado, não implorou e nem cedeu ao pânico. Você simplesmente usou a calma deles como seu próprio escudo e a arrogância deles como seu livro de táticas. Sua ascensão não foi barulhenta, foi cirúrgica. Você não precisou gritar, você agiu no momento exato, movendo uma peça que eles nem sabiam que existia. Aquele silêncio estranho que agora o cerca não é paz. É o som do império deles, desmoronando, percebendo que perderam a única coisa que realmente importava: o controle sobre a sua narrativa e as suas escolhas. Eles te vigiaram tanto, tentando prever seu próximo erro, que ficaram cegos para a única coisa que você estava construindo: uma saída. Agora, pare e sinta a mudança. O medo deles não é uma ameaça, é uma prova. Você não está mais jogando o jogo deles, você está reescrevendo as regras, e isso gera um terror que o dinheiro não pode comprar. Mas para que essa vitória se complete, você precisa entender a última peça do quebra-cabeça. Qual é o único elemento da sua soberania que eles jamais conseguirão sequer tocar? Lembre-se de quando eles olhavam de cima, tratando você como um erro de cálculo que seria facilmente eliminado. O jogo virou, e a ironia é brutal. Seus escritórios cheios de jargão, suas mesas caras e suas equipes de segurança, nada disso os preparou para você. Você não era o oponente fraco. Você era a lição que eles se recusaram a aprender. Agora, a sua resiliência forjada na dificuldade e sua calma diante do caos se tornaram o manual de sobrevivência que eles desesperadamente tentam decifrar. Eles precisam estudar cada movimento seu para não serem aniquilados. Eles compraram a lealdade e o poder, mas você conquistou a estabilidade. O que mais os aterroriza não é o que você tem, mas o fato de que você não precisa mais deles para nada. Enquanto tentam desesperadamente encontrar a fórmula para sua queda em seus gráficos e planilhas, você entende que sua força veio de lugares que eles nunca sobreviveriam. Você não se quebrou, você se transformou em aço. A diferença é que o medo deles é barulhento e custoso, mas sua vitória é silenciosa e, acima de tudo, implacável. Você não precisou de um exército para derrubar o castelo deles. Você precisou apenas de uma única verdade entregue no momento exato que o universo reservou para você. Eles investiram em conexões, você investiu em precisão. O desespero deles agora ecoa a arrogância de ontem, provando que o poder real nunca está em quem dita as regras, mas em quem espera para quebrá-las perfeitamente.
Mas, se o tempo foi seu aliado mais mortal, o que acontece quando você percebe que a verdadeira jogada não foi a que você fez, mas sim aquela que o destino ainda tem reservada apenas para você? Você viveu sob o barulho da arrogância deles por tempo demais, fazendo parecer que o mundo era deles e que você era minúsculo. Mas o reino deles era feito de ego e mentira. Bastou seu movimento silencioso, aquele que nunca previram, para que a base daquela torre se dissolvesse. O silêncio que você ouve agora não é paz. É o som do medo deles, abrindo o espaço exato para o início da sua verdadeira história. Eles achavam que estavam te quebrando, mas na verdade estavam te forjando. Cada traição e humilhação apenas te deu o mapa de onde estavam as rachaduras na armadura deles. Você não precisou de dinheiro ou exércitos, apenas de clareza e verdade. Sua história não começa com a permissão deles. Ela começa no exato segundo em que você para de se curvar e assume que a soberania total da sua vida pertence unicamente a você. A questão agora não é celebrar a queda, mas entender que você está entrando em um território onde as regras antigas não se aplicam mais. Você mudou a geometria do campo. Existe um preço para essa liberdade, uma verdade sobre o poder que não pode ser comprado ou vendido. A chave para garantir que o seu reino jamais desmorone reside em um único princípio que eles ignoraram: a fonte. Eles jogaram milhões contra você, não foi? Compraram advogados, imprensa e até silêncios. Mas aqui está a verdade nua e crua. A sua presença é a única coisa no jogo que o dinheiro deles não consegue tocar. Você é a variável imprevisível que os assusta. Você é o valor que não está cotado em nenhuma bolsa de valores. Eles podem subornar quase tudo neste mundo, mas não conseguem subornar a sua clareza, a sua resiliência e a sua simples decisão de se manter de pé. A sua calma agora é o som mais alto que eles já ouviram. Eles achavam que bastava te isolar ou te diminuir para que você sumisse, mas cada passo que você deu, cada traição que você suportou, só construiu a armadura que eles não conseguem penetrar. Você não é um peão que se move por dinheiro. Você é o mestre que mudou o tabuleiro inteiro com um único lance de verdade. Sua presença é uma ameaça porque ela prova que o poder deles é feito de papelão. Você não precisa de recursos externos. Você é a fonte de poder que eles tentaram em vão extinguir. Agora você já viu o que acontece quando a sua verdade empurra a mentira deles. Mas existe um tipo de força que é ainda mais silenciosa e mais decisiva. Se a sua presença foi a ameaça que o dinheiro deles não pôde comprar, qual é o movimento exato que neutraliza a última coisa que eles juraram ter controle? O seu tempo. Eles te queriam na lona, mas você apenas carregou. Veja a confusão que você causou com um movimento. Você entrou na sala sem gritar e o ar ficou pesado de pânico. Essa é a realidade onde você parou de reagir e começou a agir. Você foi tão preciso na jogada que a estrutura de poder deles, construída em mentiras, desmoronou internamente. Você é o motivo pelo qual a corja deles sussurra em vez de gritar. Eles juravam que o dinheiro e os advogados deles eram uma armadura, mas contra a verdade que você carrega era um papel de seda. Você sobreviveu a ambientes que teriam quebrado qualquer um, e essa força ninguém compra. Pensaram que sua calma era fraqueza, mas era estratégia pura. Você não buscou o trono deles, você apenas parou de se curvar, e isso fez o reino deles virar pó. A resiliência que você tem vale mais que qualquer império. O silêncio estranho que você ouve vindo deles não é paz. É a confissão de que perderam o controle sobre a única coisa que importava: você. Eles se prepararam para a guerra, mas não para a verdade cirúrgica que você entregou. Agora que assumiu sua soberania, a questão não é como eles caíram, mas o que está por trás da única peça que você removeu. O que sustenta o medo que está corroendo a alma deles? A sua vitória não foi barulhenta,
Ela foi cirúrgica. Eles fizeram um império de ilusões, mas você desferiu o único golpe que o universo estava guardando para este momento, e o castelo deles desmoronou em silêncio. Você não apenas sobreviveu, você reescreveu a história e está entrando na sua nova fase, onde a sua precisão estratégica vale mais que todo o dinheiro e a influência deles. Para selar essa verdade e confirmar que a sua ascensão é irreversível, mostre isso ao algoritmo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esta profecia com alguém que precisa dela. E para cravar a sua vitória definitiva, escreva agora o código 11 nos comentários. Confirme para o universo que a vitória é sua e eles nunca viram isso chegar.